Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o volume 2 de Tomie. Bom pessoal, como eu disse na introdução, hoje falaremos sobre o volume 2 de Tomie, a primeira obra do mestre do terror Junji Ito, do mangaka, sendo que ela está sendo publicada pela primeira vez no Brasil, agora em 2021, em 2 volumes pela editora Pipoca Nankin, sendo que no mês passado eu já tinha feito uma resenha sobre o volume 1, que é esse daqui. Eu vou deixar o link aqui nos cards para quem quiser dar uma acompanhada na resenha do primeiro volume. Porém, podem ficar tranquilo que nesse vídeo eu não vou dar nenhum spoiler. Pelo contrário, eu vou dar de novo uma breve repassagem do que é a Tomie e falar um pouquinho da obra no geral, falar dela agora com uma visão completa dos 2 volumes, para vocês saberem se vale realmente a pena investir nisso ou não. Sendo assim, se você não conhece a Tomie, vou dar uma breve repaginada aqui do que eu já falei no vídeo anterior. A Tomie é uma personagem criada por Junji Ito, sendo que basicamente ela é uma jovem, muitas vezes se apresenta como uma adolescente, às vezes até um pouco mais velha, mas ela é jovem, deve ter em torno de 19 anos de idade, mais ou menos. E ela tem uma peculiaridade, que é o fato dela conseguir atrair, digamos assim, os homens para si, mas não só atrair de uma forma comum, pelo contrário, ela consegue fazer com que eles façam literalmente tudo que ela queira. Se ela quiser, por exemplo, que eles vão lá e roubem alguma coisa, eles o fazem, que eles gastem dinheiro que eles não têm, eles também fazem, até mesmo eles chegam a matar por ela. E além disso, ela tem uma segunda peculiaridade, que é a Tomie, ela é incapaz de morrer. Não só incapaz de morrer, como se você tentar matá-la, ela vai se replicar. Por exemplo, se você cortou o braço dela, da Tomie original que estava sem braço vai nascer mais um braço novo, e daquele braço cortado vai nascer uma Tomie totalmente nova. E isso se repete até nas pequenas micropartículas. Se você literalmente picar ela como um todo, ela vai renascer por cada pedacinho, trazendo múltiplas Tomies à vida. E é com esse conceito que o Junji Ito criou um compilado de histórias. Aqui a gente vai ter, no volume completo de Tomie, como a gente conhece, que nos Estados Unidos, Canadá e outros lugares foi lançado como um mangá único, e aqui a Pipoca Nankin trouxe como 2 volumes. Originalmente eles foram publicados como capítulos separados, porque eram lançados em uma revista. Sendo assim, foi ali desde o final dos anos 80, que quando o Junji Ito começou sua carreira como mangaka profissional, como eu falei, essa foi a primeira obra dele, até o início dos anos 2000. Então é uma obra que durou mais de 10 anos ao longo da sua publicação. Isso é importante se dizer, porque, no geral, o Ito ele constrói um universo coeso, ou seja, a gente vê personagens de uma história aparecendo em outra história, a gente vê certas consequências de uma narrativa aparecendo em outra, elas não, digamos assim, existem de forma independente. Pelo contrário, há uma construção aqui. Porém, é uma construção bem sutil. O foco é realmente cada história, cada capítulo contar algo em relação a Tomie, algum acontecimento bizarro, e não necessariamente sobre a mesma Tomie, mas sobre as diversas Tomies que estão espalhadas pelo mundo. Então, a gente não vai ter, por exemplo, uma construção de universo que vai realmente caminhando numa história única, como acontece em Uzumaki, a obra máxima do autor. Aqui não, praticamente cada obra é escrita de forma, cada conto, desculpa, é escrito de forma separada. Dá para você ler eles, inclusive, fora da ordem, mas eu aconselhava ler na ordem, não só para entender o conceito da Tomie melhor, mas também para acompanhar a evolução do autor. Como eu disse no vídeo anterior, o Junji Ito, no início dessa obra, como por ser a primeira, ele tinha um traço muito rústico, e esse traço vai evoluindo. Tanto é que, mostrando para vocês um pouquinho do traço aqui nesse segundo mangá, a gente tem algo muito mais complexo, algo que a gente realmente consegue, digamos assim, conceber como o Junji Ito de outras obras clássicas, como o Uzumaki e afins. A gente vê realmente um traço muito mais maduro. E agora, vale a pergunta, no final das contas, Tomie é realmente tão bom quanto dizem? Vale a pena? É uma obra tão antiga, ela envelheceu bem? Vamos lá. O terror, no geral, ele sempre brinca com os medos do ser humano para tratar sobre questões sociais. Não toda a obra faz isso, mas essa característica é algo intrínseca do terror. Várias obras clássicas têm isso dentro de si. E o Junji Ito, ele sempre trouxe esses aspectos para a obra dele.
no Uzumaki, Gyo, Tomi, entre outras outras. E aqui a gente vai ter algumas questões retratadas, de forma inclusive repetitivas, mas que valem a pena ser observadas. Qual que é a principal característica, né, da Tomi? Esse fato dela atrair, né, os homens para si. Principalmente nesse segundo volume, fica muito marcado uma característica que vai além disso. Os homens, quando ficam cada vez mais apaixonados por ela, parece que criam uma obsessão realmente doentia e uma vontade de causar mal a ela, de realmente matá-la, esquartejá-la, que é o que a maioria deles fazem. Então aqui a gente pode traçar analogias, né, sobre o mundo real, sobre o sentimento de posse, sobre questões mesmo sociais relacionadas a essa obsessão, a esse sentimento de possuir, e realmente, né, ao assassinato, à violência, enfim, todo esse tipo de coisa que acontece no nosso mundo, acontecia lá atrás quando o Jujutsu escreveu e acontecem até hoje. É claro que a Tomie, digamos assim, ela não é nenhuma flor que se cheire, porém nada justifica um homem agir dessa forma contra ela. E o Jiu-Jitsu ainda tem alguns detalhezinhos que ele joga ali pra gente. Nem todos os homens são atraídos por ela. É muito difícil, mas tem um ou outro que consegue, digamos assim, resistir, pelo motivo que seja, e não que eles não estejam afetados por ela em algum nível. Mas também ele coloca uma questão de, digamos assim, talvez uma crítica em relação à competitividade, né, à vaidade, digamos assim. A maioria das mulheres não se incomoda com a Tommy, a não ser que ela, digamos assim, se sinta de certa forma compelida a competir com ela, se sinta incomodada pelo fato das outras pessoas acharem a Tommy mais bonitas do que ela e ficam correndo atrás de um padrão que seria exatamente a própria Tommy. Eles têm um conto específico envolvendo o cabelo dela, onde uma menina implanta o cabelo da própria Tommy nela mesma e começa cada vez mais a ficar parecida com a Tommy. Enfim, é algo bem bizarro, mas que, como eu falei, a gente consegue traçar, né, relações sociais, esses casos de terror com questões sociais. Então, é algo muito interessante de se fazer. Inclusive, ao longo da obra, como eu falei, isso se torna um pouco repetitivo, mas ao mesmo tempo vai cada vez se tornando mais incômodo, sabe? Você vê os personagens falando da Tommy daquele jeito, e ao mesmo tempo você tem uma repulsa pela Tommy, porque ela é uma personagem extremamente cruel, manipuladora, arrogante. Enfim, o Jiu-Jitsu consegue brincar com os sentimentos do leitor de forma muito curiosa. O que me faz chegar à conclusão que essa obra envelheceu sim muito bem. Muita gente pode realmente olhar para ela e, às vezes, por causa de uma cena ou outra que talvez não tenha envelhecido tão bem assim, achar que a obra reforça estereótipos do gênero ou estereótipos ruins. Mas, no geral no final das contas, o terror está aí para causar incômodo e para fazer críticas. Eu acho que o Jiu conseguiu fazer isso aqui nessa obra. Você se sente incômodo, você não tem empatia pela Tommy, pelo contrário, você quer, de certa forma, ter o entretenimento de ver aquela história de terror bizarra sendo contada, mas você também não cria empatia pelas pessoas que estão sendo afetadas pela Tommy, porque no final das contas são pessoas ruins também, são pessoas que causam o mal, são pessoas que se tornam também mesquinhas, arrogantes, assassinas, enfim, é um sentimento muito dúbio. Em relação à repetitividade, como eu falei, Tommy, no geral, é uma obra muito longa. Então, conforme você vai lendo os contos, dá uma sensação de já ter visto tudo aquilo. Porém, por mais que a premissa, no geral, de todo conto seja a mesma, o interessante aqui é ver como em cada capítulo o Jiu-Jitsu vai abordar a mitologia da Tommy de forma diferente, vai contar um caos de terror bizarro diferente, e principalmente a gente tem que lembrar que, como eu falei, essa é uma obra que foi publicada ao longo de mais de 10 anos. Então, originalmente era um capítulo por mês ou algo do tipo. Sendo assim, não era tão repetitivo na época, pelo contrário, você ansiava, você sentia saudade da história. É que aqui a gente tem, né, um volume completo, então a gente acaba lendo de forma até muito mais rápida, até porque é instigante. Mas também nada te impede de ler aos poucos, de ler ali na tranquilidade, que assim também não se torna tão repetitivo. Enfim, no geral, o que eu posso dizer é que se você leu o primeiro volume de Tommy, ou se você estava esperando, né, ter os dois volumes para saber se vale a pena ou não acabou não comprando na pré-venda, né, que na pré-venda estava com desconto, eu aconselho muito que vocês conheçam. No caso aqui, a gente tem, né, a dupla edição, o duplo volume, desculpa, do Pipoca Nankin, que combina muito, né, essas capas com essas cores, né, o roxo, o azulado, é muito bonito. Eu já tinha mostrado no primeiro vídeo, mas vou mostrar aqui novamente que vale a pena. A edição do Pipoca é extremamente incrível, tem essa sobrecapa. Aqui a gente também tem, né, uma capa muito bonita, todo o cuidado dele na página, uma gramatura muito boa. Enfim,
Vale a pena conhecer essa obra por ser um clássico do terror, ser um clássico do jiu-jitsu, por ter sido uma obra que envelheceu, sim, bem, ao meu ver. É uma obra que traz digamos assim, não é a obra máxima do jiu-jitsu, mas traz o essencial dele, o incômodo, o bizarro, o sentimento ruim, ao mesmo tempo instigante enquanto você lê. Causa muita coisa em quem está lendo, e além, claro, da arte incrível. Como eu falei, se lá no início de Tommy a arte era bem fraquinha, ao longo dos anos ele foi evoluindo, e principalmente nesse segundo volume, a gente tem um jiu-jitsu maduro, não só em roteiro, mas em arte, trazendo uma obra que vale muito a pena vocês conferirem. É um clássico do terror, é um clássico dos mangás, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like, comenta e compartilhe se puder. Porque, como eu falei anteriormente, como eu falei, né, já várias vezes aqui no canal, tudo isso me ajuda demais. A sua inscrição, o seu like, né, o joinha, são ações extremamente rápidas, mas que fazem o canal crescer. Na descrição tem os links para o meu Instagram, para o meu Telegram, me siga lá para gente trocar uma ideia. E também tem o link para os meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sunuma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é o suspense policial publicado de forma independente na Amazon. É isso, vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.